Vamos começar com um dado que, olha, à primeira vista parece uma ótima notícia, Parece, né? mas que na verdade esconde, assim, um abismo. Segundo uma pesquisa recente, 84% da população brasileira com 10 anos ou mais usa a internet. O que é um número enorme. Enorme. Parece um sucesso, certo? A imagem que fica de um país quase universalmente conectado. Uhum. Mas e se a gente adicionar uma segunda informação, que veio dos mesmos materiais que a gente recebeu? Aí que a coisa muda. Muda completamente. Desse universo de pessoas, apenas 22% tem uma conexão de qualidade considerada satisfatória. De repente, a história é outra. Exatamente. Essa reviravolta nos números é o centro da nossa análise de hoje. As fontes que a gente recebeu são de um material de matemática focado num conceito que está por trás de tudo isso, né? E de quase tudo. De quase tudo na nossa vida, a porcentagem. E a nossa ideia aqui é justamente quebrar um pouco o medo dos números e mostrar que entender de porcentagem é, no fundo, um superpoder para o dia a dia. Com certeza. É a diferença entre ser só informado e talvez ser manipulado, né? Exatamente, porque a porcentagem é, na sua essência, uma linguagem de comparação. Boa. Ela não existe no vácuo, sabe? Um número como 84% só ganha vida de verdade quando a gente compara com alguma outra coisa. Certo. E é nessa comparação que a história real aparece. Hoje a gente vai ver como esse conceito se aplica desde a análise de dados sociais, como esse do acesso à internet, até as decisões mais práticas, né? Do dia a dia. Do dia a dia. Um desconto numa compra, o planejamento de um aumento de salário. O que é fascinante aqui é como um simples símbolo, o porcento, pode contar histórias tão diferentes ou até opostas, dependendo do contexto. Ok, então vamos analisar isso. Voltando a esse exemplo da internet, que veio de um estudo do 7BR. O número de 84% de usuários é o que vira manchete. É o número que, soa bem. É um número bonito, né? É um número bonito. Mas quando você joga os 22% de conexão de qualidade na mesa, o que isso revela, na prática? Revela a diferença crucial entre acesso e qualidade de acesso. O primeiro número, os 84%, ele pode ser usado para argumentar que a inclusão digital no Brasil é uma missão quase cumprida. É uma métrica que enche os olhos. Sim. Mas o segundo número, os 22%, conta uma história de desigualdade profunda. Mostra que a grande maioria das pessoas até consegue se conectar, mas de forma precária, sabe? Como assim precária? Talvez com um plano de dados que acaba rápido, ou com uma velocidade que, não permite uma videochamada de trabalho, ou uma aula online com qualidade. Entendi. Então a primeira porcentagem mede a porta de entrada, digamos assim. Isso. E a segunda mede o que acontece depois que você passa pela porta. A experiência real está na segunda. Precisamente. E isso nos ensina a primeira grande lição sobre porcentagens. Sempre desconfie de um número sozinho. A pergunta que a gente deve fazer imediatamente ao ver um dado como 84% estão conectados é: sim, mas. O famoso mas. Sempre. Mas como? Mas com que frequência? Mas em comparação com o quê? A porcentagem é uma fotografia, né? Mas sem as outras fotos do álbum, ela pode nos enganar completamente sobre a realidade da situação. Ela nos força a buscar o contexto. E essa ideia de que um número esconde uma história mais complexa, como a gente viu ali nos dados da internet, acontece o tempo todo. Toda hora. É a mesma armadilha que a gente encontra numa vitrine com cartaz gigante de promoção. A gente vê a palavra, mas raramente para calcular a história real por trás daquele desconto. O material que recebemos traz um caso clássico disso. Sim, a história da Carol, que é uma situação super familiar. Ela está numa loja, vê uma calça com um preço original de R$ 98,00. Ok. Na hora de pagar, no caixa, o valor cai para R$ 93,10. A pergunta é: qual foi a vantagem real que ela teve? Qual foi o percentual de desconto? Olha, muita gente, e eu me incluo nessa, talvez tentasse fazer uma conta de cabeça, subtraindo um valor do outro, e provavelmente se perderia no meio. Qual o jeito mais direto de pensar nisso? O jeito mais rápido de pensar, eu diria, é o seguinte: que fração do preço original a Carol pagou? Certo, que fração? Para descobrir isso, a gente simplesmente divide o que ela pagou, os R$ 93,10, pelo que a calça custava.
os R$ 98. Ok. O resultado dessa divisão é 0,95. Certo, 0,95. Mas o que esse número significa na prática? Ele significa que ela pagou 95% do valor total. É como se a gente transformasse o 0,95 em porcentagem, sabe? Multiplicando por 100. Ah, entendi. Se ela pagou 95% do preço, o que sobrou é o desconto. Que é a diferença para chegar em 100%. Exato. De 100% para 95%, a diferença é de 5%. Esse foi o desconto dela. 5%. Quando você fala o número, parece pouco. Mas a parte que eu acho mais chocante é quando a gente transforma isso de volta em dinheiro, não é? Sim. A diferença entre 98 e 93,10 é de R$ 4,90. Exatamente. E aqui está o verdadeiro insight, a sacada da coisa. A matemática nos deu um número, 5%. Uhum. Mas a análise crítica nos faz perguntar: o que isso significa? Significa um desconto de R$ 4,90. Um valor que muitas vezes nem paga o estacionamento do shopping. É verdade. A palavra promoção em letras garrafais cria uma expectativa psicológica de grande vantagem. A matemática, nesse caso, funciona como um detector de falsas promoções. Gostei disso. Ela te dá o poder de olhar para o número e dizer: isso não é tão vantajoso quanto parece. Isso me lembra um erro que eu vejo muito e que também é uma forma de manipulação, né? Intencional ou não. Quão? Quando um indicador, digamos uma taxa de juros, sobe de 10% para 15%. Muita gente diria que o aumento foi de 5%. Parece lógico, mas está completamente errado, certo? Completamente. E essa é uma das confusões mais perigosas que existem. Por quê? A taxa aumentou 5 pontos percentuais, isso sim. Mas a variação percentual foi muito, muito maior. Como a gente calcula isso? Para calcular essa variação, você pega o aumento, que foram 5 pontos, e divide pelo valor inicial, que eram os 10 pontos. Certo, 5 dividido por 10. Isso, 5 dividido por 10 dá 0,5. Multiplicando por 100, a gente chega a um aumento de 50%. 50%. Ir de 10% para 15% é um aumento de 50%. É uma diferença brutal, especialmente se estamos falando de juros de uma dívida, por exemplo. Não saber essa diferença custa caro, literalmente. É uma ferramenta poderosa para fazer um aumento parecer pequeno. Dizer aumentou 5 pontos percentuais soa muito menos alarmante do que dizer aumentou 50%. Muito menos. A matemática é a mesma, mas a narrativa que se cria é outra. A narrativa é tudo. E é por isso que dominar esses conceitos básicos nos protege, sabe? Ok, então já vimos como a porcentagem pode esconder uma realidade social e como ela pode, inflar uma vantagem comercial. Agora vamos virar o jogo. Em vez de economizar, vamos falar de ganhar. Vamos lá. As fontes que a gente analisou trazem um cenário oposto, um aumento de salário. O caso é de um funcionário que ganha R$ 5.300 e recebe a notícia de um acréscimo de 30%. Uma ótima notícia, sem dúvida. E o cálculo aqui envolve uma lógica um pouquinho diferente da do desconto. Calcular isso de cabeça e, provavelmente errar. Como a gente transforma esse 30% em algo que dá para usar numa conta de forma segura? Essa é a chave da questão. Você precisa transformar a porcentagem em um número decimal ou uma fração. 30% significa literalmente 30 por cada 100. 30 sobre 100. Ou 30 dividido por 100. Isso dá 0,3. Esse é o número que vamos usar. Ok. E um ótimo atalho mental que as fontes nos lembram é que a palavra de, na matemática, como em 30% de R$ 5.300, quase sempre pode ser traduzida como um sinal de multiplicação. Ah, isso é bom. D significa vezes. Então a conta fica 0,3 vezes 5.300. Exato. Usando a calculadora aqui, dá R$ 1.590. Esse é o valor do aumento. Perfeito. R$ 1.590 a mais no bolso todo mês. Para encontrar o novo salário, é só somar esse valor ao salário antigo. Certo. R$ 5.300 mais R$ 1.590, o que resulta em R$ 6.890. Isso mesmo. Um aumento de quase R$ 1.600 parece excelente. É um dinheiro que faz diferença na vida de qualquer um. Mas, aplicando o que a gente aprendeu aqui, eu preciso perguntar. Essa história também tem um mais escondido? Tem. E talvez seja o mais importante de todos. Esse aumento de 30% é o que a gente chama de aumento nominal. É um número bruto. Nominal?
Mas o que realmente importa para o nosso padrão de vida é o aumento real. E para achar o aumento real, a gente precisa comparar esses 30% com outra porcentagem, a inflação. Claro, o aumento dos preços de tudo, do supermercado, do aluguel. Exatamente. Se, nesse mesmo período, a inflação foi de, digamos, 7%, isso significa que o seu dinheiro perdeu 7% do seu poder de compra. Entendi. Então, parte do seu aumento de 30% não foi um ganho de verdade. Foi só uma reposição para cobrir o que a inflação comeu. Então, como fica a conta? De forma simplificada, seu ganho real foi de 30% menos os 7% da inflação, algo em torno de 23%. Ainda é um ótimo aumento. Com certeza. Mas não são os 30% nominais que enchem os olhos no começo, entende? Entendo. O que me impressiona é que a mesma lógica que a gente usou para a calça da Carol, com uma pequena mudança, é a que define um futuro de uma aposentadoria, por exemplo. É a base de tudo no planejamento financeiro. Pensa no rendimento de um investimento. Ok. Se seu fundo rendeu 12% no ano, parece ótimo, né? Parece excelente. Mas qual foi a taxa de administração que o banco cobrou? Se foi 2%, seu rendimento líquido já caiu para 10%. Certo, já não é 12. E qual foi a inflação do período? Se foi 6%, seu ganho real, aquele que de fato aumentou seu patrimônio, foi de apenas 4%. Nossa, de 12 para 4, rápida do que a gente viu, fica muito claro que porcentagem é menos sobre matemática e mais sobre ser uma espécie de detetive. Um detetive de números. Exato, a gente viu como ela nos ajuda a ler uma notícia e encontrar a história oculta por trás dos números, como no caso da internet. Vimos como ela se torna uma ferramenta prática para nos proteger de marketing enganoso, como no desconto da calça. Sim. E por fim, como ela é a linguagem essencial para entender e planejar nosso futuro financeiro. A ideia que fica para mim é que a porcentagem é uma ferramenta de clareza, um filtro para a realidade. É um filtro perfeito. E tudo isso que a gente conversou nos prepara para a pergunta final, o teste definitivo, digamos assim. Manda. Se você lê uma manchete amanhã que diz: lucro de pequena startup de tecnologia cresce 300%. Depois da nossa conversa, qual a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Imediatamente. 300% de quê? Bingo. Qual era o ponto de partida? Se o lucro deles era de R$ 10 no ano passado, o aumento de 300% significa que o lucro foi para R$ 40. Exato. É um crescimento percentual enorme, mas em termos absolutos, ainda é muito pequeno. Agora, se o lucro era de 1 milhão, aí a história é completamente outra. Exatamente. A pergunta de que é o superpoder. Ela é a chave que desarma a estatística usada como propaganda e a transforma em informação útil. Ela nos mostra que um número percentual, por mais impressionante que seja, é só metade da história. A outra metade, o valor base, é o que lhe dá significado, escala e, mais importante, verdade. Certo. A reflexão que fica é essa. A porcentagem, mais do que qualquer outro conceito matemático, nos convida a nunca aceitar um número pelo que ele parece ser, mas a sempre investigar a história que ele está tentando contar. Ou esconder. Ou muitas vezes a história que ele está tentando desesperadamente esconder.